Louvado seja o nome do Senhor, toda honra e glória seja dada ao Cordeiro Santo. Nesta noite, o saúdo da Vale Igreja, que a gloriosa Pai no nosso Deus Jesus. Amém? Aleluia. E nós lemos a palavra do Senhor. Quero apresentar esta noite aqui o nosso irmão Marcos. E nessa noite está aqui fazer uma visita no óleo da saúde, adorando o Senhor juntamente conosco. Continue vindo na casa do Senhor também. Seja bem-vindo aqui à casa do Pai, a nossa casa. Aqui nós temos liberdade para adorar o Senhor e glorificar e exaltar Ele que vive para todo sempre. Amém? Nessa noite, a igreja com alegria, como deve receber o Marcos aqui hoje, nessa noite. Um abraço dele nesta noite. Aleluia, seja bem-vindo, meu querido. Fica à vontade na casa do Pai para adorar e glorificar o nome santo também. Peço aos irmãos que abram comigo nesta noite. O Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus. Aleluia, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22 nesta noite. Aleluia. Toda honra e glória seja dada ao Cordeiro Santo, aleluia. Nós vamos, para nós ganharmos tempo, nós iremos ler o versículo, aleluia, de Deus, de número 13, aleluia, número 13 e 14, aleluia, Deus de poder e de maravilha, Mateus capítulo 22, versículo 13 e 14, e diz assim: todos encontraram, aleluia, Deus de poder e de maravilha. Todos encontraram, aqueles que a aleluia está sem Bíblia, onde não encontraram, está projetado no telão, e diz assim: disse então o rei ao servo: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados e pouco é os escolhidos. Amém? Podemos assentar nesta noite, glorificando e exaltando ao Cordeiro Santo nesta noite. Aleluia, toda honra e glória seja dada ao Cordeiro Santo. Nós temos aqui uma palavra da parte do Senhor Jesus. Ele está falando a respeito de uma parábola, não somente uma parábola. Mas quando nós adentramos a noção de o contexto dessa mensagem, aí no capítulo de número 21 também, nós vamos ver que Jesus entra na cidade de Jerusalém. E quando Jesus adentra na cidade de Jerusalém, a multidão acompanhava, glorificava, exaltava. Mas quando Jesus adentra na cidade de Jerusalém, Jesus ele não entra em cima de uma Ferrari, Jesus ele não entra em cima de um cavalo, mas ele não. Jesus entra em cima de um jumento, a qual o santo ele está montado em cima desse jumento, entrando na cidade. E da medida que Jesus entrou na cidade, a multidão acompanhava, glorificava, exaltava, dizendo Hosana nas alturas, começava a dar glória e exaltar, e a glorificar e exaltar o Senhor. E diz aqui que quando Jesus, para cantar o texto, quando Jesus adentra dentro da cidade, entrando no templo, Jesus ele começa a passar ali, andando no templo, e começa o quê? A glorificação daquele templo, porque quando ele entra dentro do templo, ele vê que o templo está proclamado, ele vê que ali o sacerdote, as pessoas que estavam ali, o Senhor não estava interessado em adorar o Senhor, não estava interessado em bendizer, glorificar o nome santo do Senhor, mas o interesse deles era apenas em lucrar, é apenas enganos, é apenas engano próprio e não adorar e exaltar o Cordeiro Santo, não estava respeitando, aleluia, respeitando a santidade de Deus. E diz a Bíblia que agora Jesus ele pega, ali começa a expulsar, começa a derrubar aquelas bancadas, todos aqueles animais que estavam presos ali, ele começa a expulsar a lã de dentro do templo do Senhor. E diz a Bíblia que eu sou de poderoso, e
Jesus, depois que fez isso, Jesus agora ele vai sair de Jerusalém e vai para a cidade de Betânia. E ali na cidade de Betânia ele passa a noite, mas pela manhã novamente ele volta para a cidade de Jerusalém. E diz a Bíblia que no caminho da cidade de Betânia para a cidade de Jerusalém, diz a Bíblia que Jesus ele teve fome e de longe ela vista uma figueira. E diz a Bíblia que Jesus vai de encontro dessa figueira em busca de quê? De um fruto para comer. E quando ele chega diante dessa figueira, ele não encontra o fruto. E diz a Bíblia que ali Jesus ele amaldiçoa aquela figueira e aquela figueira veio a morrer. Trazendo meu sangue poder para o dia de hoje, meu sangue poderoso, aleluia da glória, não somente uma árvore física, mas para a vida espiritual. Jesus ali relatava a respeito do povo de Israel, a respeito da nação de Israel, a qual o sangue poderoso, o seu fruto, a qual não estava produzindo fruto digno, eu estava produzindo fruto que agradava ao Senhor, aleluia. Por isso, Jesus amaldiçoa aquela figueira, porque quando vamos, em João capítulo 15, Jesus vai dizer que ele é a figueira verdadeira, o Pai é o lavrador, e toda vara que nele não produzir fruto será arrancada, será lançada fora, para aquelas que já dão fruto, dê mais fruto ainda. E diz a Bíblia que Jesus amaldiçoa aquela figueira vem a morrer. O discípulo olhando aquela maneira fica doido, fica ali se perguntando. Jesus disse: se tiver fé, aleluia, se tiver fé, aleluia, sangue poderoso. E diz que este monte daquele ano antigo mar tem que ser feito. A necessidade da fé. Primeiro, Jesus ele entra na cidade. Segundo, ele vem purificando aquela cidade. O que eu quero dizer através dessa mensagem, que Cristo ele vem para nos purificar, para nos limpar de toda a maldade, de todo o pecado, de tudo aquilo que nos leva a distanciar dele. E se eu e você não se alucer, a não deixar ser purificado com Cristo, nós não temos paz com ele. Nós não temos vida com ele. Seríamos como aquela figueira amaldiçoada. Seríamos como aquela figueira que foi amaldiçoada por não produzir fruto diante do Senhor. E diz a Bíblia que eu sou de poderoso que depois disso, Jesus agora, a autoridade de Jesus é questionada. E os falando estão nos céus. E também o sacerdote começa a questionar a autoridade de Jesus, dizendo: olha, em nome de quem você faz isso? Quem te deu a autoridade para você fazer tais sinais, tais coisas? Jesus disse: então irei fazer também para vocês uma pergunta. Se vocês me responderem, também direi a vocês de como a autoridade eu faço esses sinais. O batismo de João era dos homens ou era do céu? E agora aí eu estou vendo na cabeça daqueles homens. Ele começa a questionar e dizer: se disser, aleluia, que é do céu, ele vai perguntar: então por que vocês não creem? Se vai dizer dos homens, talvez podemos ser apedrejados, porque um povo tinha João como profeta. E aí eles disseram para Jesus: não sabemos. Jesus disse: então eu direi, com autoridade que eu faço isso. Mas Jesus continua contando uma parábola que havia um pai que havia dito aos filhos: os pais chegam ao filho pela manhã. Aí ele diz: filho, hoje você vai para a minha filha ou para a minha cidade? O filho diz: eu não vou. Mas em seguida ele se arrepende e vai. E chega ao mais novo e faz a mesma pergunta. Ele diz: eu vou. Mas não foi. Aquele que disse que não ia se arrependeu e foi. E aquele que disse que ia, nem sequer lá beijou os pés. Jesus agora pergunta: qual deles fez a vontade do Pai? O sacerdote respondeu: o primeiro. Jesus disse: então, os publicanos e as meretriz entraram no reino do céu diante de vós, porque João é até vós, ensinando, e vocês não receberam, vocês não creram. E agora a Bíblia diz lá que agora Jesus continua contando outra parábola, que é a parábola do lavador do mal, a qual o Senhor, o Pai, tinha ali uma seara, a qual tinha os lavadores que trabalhavam nessa seara. E diz a Bíblia que chegando na época da colheita, aleluia, o Senhor, ele daquela seara, ele viu o céu, buscar os frutos. Mas aqueles lavadores mal, aleluia, chegando aqueles homens, ultrajaram neles, espancaram, mataram, aleluia. E depois, novamente,
significa os profetas, o servo. E agora diz o Senhor, vou mandar para o meu filho. Mas vem aquele lavador do mal, ele olha e diz, esse é o efeito. Vamos ultrajar e vamos matar. E diz a Bíblia que tiraram ele para fora e mataram. E aquele Senhor vem dizendo, olha, será tirado de vocês a mulher seara e será dado a outro. E ao seu tempo eles produzirão fruto. Porque o reino do céu era para eles, para os judeus. Mas Jesus diz, a partir de hoje não é mais para vocês. Será dado a outras nações que produzem fruto. O Senhor veio para os judeus, mas eles não aceitaram. Mas eu e você hoje fazemos parte da herança do Senhor. Porque eles rejeitaram o Filho, rejeitaram o Pai, rejeitaram a mensagem. Mas todos aqueles que abraçaram o Filho, o Pai e a mensagem, eles têm direito à herança, têm direito ao reino eterno. E diz a Bíblia que aqueles sacerdotes que então Jesus estava falando com ele, aleluia, e agora Jesus começa a contar uma parábola acerca da boda do cordeiro, da boda do seu filho. Diz a Bíblia que foi o rei, então o rei tornou a nação de poderoso. Então Jesus tomou a palavra dizendo, o reino do céu é semelhante ao rei recebeu a boda do seu filho e enviou seu servo a chamar para as bodas do seu filho e não o fizeram vir. Jesus vai dizer, olha, o reino do céu é semelhante ao casamento, é semelhante ao rei que prepara uma festa no casamento do seu filho. E numa festa nós sabemos que precisa ter convidado, a necessidade de ter convidado. E diz a Bíblia que esse rei ele prepara essa festa. E quando ele prepara essa festa, ele levanta os servos e manda o servo ir em busca de convidar o pai para essa festa. Que honra era para uma pessoa ser convidada para o rei naquela época. Que honra era para uma pessoa ser convidado, chamado pelo rei em uma festa. Mas diz a Bíblia que aquele povo não fizeram caso, não quiseram aceitar o convite do rei, desprezando o convite do rei. E o que eu quero te dizer essa noite para mim e para você, eu e você recebemos um convite. Eu e você recebemos um convite. Mas a decisão é minha. A decisão é tua, se nós queremos aceitar esse convite ou se nós queremos recusar esse convite. Nós recebemos um convite para adorar no céu, para aceitar a Cristo, mas a decisão é minha e tua. Ninguém pode decidir para você. Você tem que decidir. Eu tenho que decidir se eu quero ir à festa do rei ou se eu quero ficar fora da festa do rei. Diz a Bíblia que o céu foi chamar, mas muitos não quiseram vir. Esse muito era a nação que estava sendo escolhida por Deus. Não quiseram vir, rejeitaram o convite de Deus, rejeitaram o convite do rei. O rei simboliza Deus, o filho ali simboliza Cristo. Quantos e quantos estão rejeitando a mensagem, a palavra, o convite do Senhor? Quantas vezes nós temos rejeitado esse convite? Quantas vezes nós temos fazido pouco caso desse convite? E diz a Bíblia que a primeira mensagem, o primeiro convite foi enviado, mas diz a Bíblia que eles não quiseram aceitar, não quiseram receber o convite. Aí quando se dissesse para quê? Eu não vou em uma festa não faz sentido para mim. Aí quando se dissesse para quê ir na igreja? Para que eu receber a mensagem, a palavra de Deus? Para que serve? Não faz sentido para mim. É como se estivesse desprezando a mensagem do Senhor. E diz a Bíblia que nós vamos ver aquele rei que novamente outros servos para ir lançar o convite. Mas muitos começaram a inventar desculpa e dizer: não, eu casei, eu não posso ir, casei, eu não posso frequentar, eu não vejo a visão nenhuma de ver, eu não posso ir para a igreja, eu não posso buscar o Senhor.